Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, Podcast com Café. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal. Muito obrigado a você que está chegando aqui pela primeira vez e também a vocês que já se inscreveram aqui no Podcast com Café. Muito obrigado pela sua presença. Então, desde já, eu quero pedir a você que está chegando aqui que se inscreva no canal, dê um like e acione o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos, ok? Muito obrigado. Pessoal, hoje eu estou querendo fazer um vídeo diferente. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da nossa memória. A memória, principalmente, a memória do idoso, falar sobre o que acontece com a nossa memória se nós não trabalharmos, se nós não fizermos o nosso papel de desafiar o nosso cérebro, ok? Então a minha proposta de hoje é falar um pouquinho sobre o cérebro e também as consequências da não estimulação do cérebro para que aconteça ou desenvolva, melhor dizendo, as doenças neurodegenerativas. Então, pessoal, eu trouxe aqui um relógio, certo? Isso aqui é um relógio, tá? E o relógio, ele tem esse batimento, é esse tic-tac. Certo? Deu para escutar? O tic-tac. Se ele tiver com a bateria e também a pilha normal, funcionando normalmente, ele vai manter essa sincronia desse batimento, o tic-tac. Da mesma maneira, pessoal, o nosso coração, ele também tem uma frequência e ele também tem esse batimento, o batimento cardíaco, e também tem o nosso movimento de sístole e diástole. Sístole e diástole. Ele mantém essa frequência e coordenação da sístole e da diástole. A contração e o relaxamento do coração para que exista esse bombeamento do sangue no nosso corpo, certo? Isso aí é a fisiologia do nosso corpo. E o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele também trabalha através de sinapses, ou seja, é a base de uma estimulação, a base de um impulso nervoso. Então, imagina todo esse movimento que nós temos com as mãos, os movimentos musculares, tudo isso existe em uma coordenação e para que exista essa coordenação normal, nós precisamos também manter o nosso cérebro ativo e sadio e nós precisamos estimular o nosso cérebro. Por quê? Imagina, se você tem um tic-tac do relógio que é constante, mas é o trabalho dele, se nós deixarmos, não fizermos essa estimulação para o nosso cérebro e mantivermos somente o trabalho básico, ele vai também chegar e dizer assim, eu estou mantendo a minha zona de conforto. Então, o que nós precisamos fazer para motivar e estimular o nosso cérebro? Nós precisamos desafiá-lo, ou seja, sempre com alguma coisa nova, algum aprendizado novo, enfim, desenvolver algum tipo de trabalho que motive o nosso cérebro a ele desenvolver e também a trabalhar e aprender coisas novas. Esse é o nosso trabalho, isso nós devemos fazer para o nosso cérebro. Por quê? Se nós não fizermos esse tipo de trabalho, com o processo do envelhecimento irão aparecer as doenças neurodegenerativas. Algumas pessoas apresentam esse tipo de sinais, esse sintoma mais cedo, algumas um pouquinho mais tarde, mas isso depende de cada pessoa. Então, o que nós precisamos fazer? Estimular o nosso cérebro. Às vezes, pessoal, essas doenças, elas já
mostram alguns sinais e sintomas. No entanto, às vezes a família, os filhos, os netos, os sobrinhos, as pessoas mais próximas, elas não conseguem detectar que está havendo algum tipo de problema com a pessoa idosa. Elas acham, às vezes, agem como uma brincadeira, acham porque está envelhecendo que aquilo ali é normal, e aquilo ali é apenas um sinal que alguma coisa já não está indo tão bem. Então, quando começam a aparecer esse tipo de problema, o que deve ser feito? As pessoas devem procurar um geriatra, um neurologista para fazer testes e também para ter um acompanhamento. Para quê? Para que não ocorra o desenvolvimento dessas doenças. O esquecimento é uma das maiores reclamações quando o idoso chega num consultório. Ele reclama que a memória já não está tão boa, que a memória está fraca e que ele está tendo muito problema de esquecimento. Ou seja, quando existem esses tipos de relato, o idoso já precisa buscar algum tipo de orientação para quê? Para que ele faça alguns trabalhos que melhore esse tipo de situação, melhore essas condições do cérebro, da memória. Como que ele vai poder fazer isso? Existem vários tipos de trabalhos que a pessoa pode realizar para melhorar essa estimulação cerebral. Como assim? Por exemplo, palavras cruzadas. A pessoa pode também começar a desenhar, a pintar, ouvir música, leitura, jogos, o dominó. Enfim, existem vários tipos de estimulação que os idosos podem começar a fazer, a desenvolver sozinho ou também em grupo. Porque quando está em grupo, fazendo essa interação, é até melhor porque as pessoas começam a fazer a interação, interagir e começar a desenvolver trabalhos em grupo. Isso aí também é muito importante. Eu falei também sobre essa questão por exemplo, da estimulação através de idiomas, né? A pessoa também pode aprender um idioma. Às vezes a pessoa pode chegar e dizer assim: puxa, eu aprendi um idioma com 80 anos de idade. Com certeza ele pode ter alguma dificuldade. Por quê? O cérebro, ele também vai enviar uma mensagem para ele dizendo: meu cérebro está cansado, eu estou cansado, nunca tive isso, eu nunca tive essa estimulação. Então, quando você joga esse desafio para o seu cérebro e aprende alguma palavra nova, alguma frase nova, isso aí você já impôs ao seu cérebro alguma coisa a mais para ele poder trabalhar e ele manter-se ativo e também sadio. Pode parecer diferente, mas esse é o trabalho do nosso cérebro. Ele vai agir conforme o trabalho que você também passar para ele, porque senão ele fica numa zona de conforto, ele se acomoda e a partir dali parece que ele não quer aprender, ele não quer mais nada e ele torna-se uma resistência. Então nós precisamos fazer esse tipo de trabalho para desafiar o nosso cérebro e mantê-lo sempre ativo e também saudável. Essa é uma das informações que eu gostaria de passar aqui para vocês. Agora, quando as pessoas perguntam quais são essas doenças neurodegenerativas, por exemplo, nós podemos citar o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que ela avançou muito, não só no Brasil como no mundo. Os casos de Alzheimer aumentaram muito. A doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, também conhecido como ELA, e também a esclerose múltipla, também tem a doença de Huntington, que também é uma doença neurodegenerativa. Então, pessoal, o que nós podemos fazer, eu fiz aqui também algumas anotações. Por exemplo, se eu for falar sobre o Alzheimer ele também dá algum sinal e sintoma, todas elas dão, na realidade, um sinal e sintoma de que está havendo alguma coisa diferente, algum processamento não está tão
efetivo, que está havendo algum tipo de disfunção do nosso cérebro. Então, a doença de Alzheimer, ele começa com um simples esquecimento. O esquecimento que você não sabe onde colocou uma chave, não sabe onde colocou, às vezes, algum papel de uma conta que você pagou, mas logo em seguida você recupera essa informação, a sua memória consegue recuperar e torna-se normal. Um esquecimento, esse tipo de esquecimento rápido, faz parte do nosso dia a dia. O ideal é nós não termos esse problema do esquecimento. Porém, quando esse tempo ele começa a ficar maior e também não existe essa recuperação da informação, ele já começa a desenvolver algum tipo de processo pior no nosso cérebro, certo? Espero que estejam entendendo essa minha informação. Então, ele vai progredindo. Ele de uma deficiência cognitiva leve, ele passa para um esquecimento, um tempo maior, mais prolongado, ele se perde. Depois ele entra no desenvolvimento da demência, e da demência ele evolui para o Alzheimer. E o Alzheimer ele tem várias fases, desde a fase inicial, da fase quando ele começa a ficar mais grave, ele passa para a etapa intermediária até chegar na etapa terminal. Então nós precisamos estar atentos e nós precisamos sempre verificar como está a saúde mental nossa e também das pessoas mais idosas. Ou seja, precisamos fazer sempre um desafio, motivar o nosso cérebro para atividades físicas também, porque fazendo atividade física nós também mantemos o nosso corpo ativo e também saudável. O cérebro ele coordena várias partes do nosso corpo, ou praticamente tudo do nosso corpo, principalmente esses movimentos que nós fazemos de coordenação, né? Por exemplo, podemos abrir isso aqui, o cérebro ele está trabalhando, ele está desenvolvendo através de estímulos neuronais que façamos esse tipo de movimento através da nossa musculatura, e a musculatura realiza a função de abrir e fechar a mão, de repente coordenando entre as duas mãos. Eu estou falando e ao mesmo tempo estou fazendo o movimento de abrir, fechar, movimentos alternativos, como também podemos fazer o movimento sincronizado das duas mãos. Ok, pessoal? Então esse é um exemplo de como nós temos que trabalhar o nosso cérebro. Sempre nós devemos fazer esse tipo de exercício, principalmente o idoso. Tá bom, pessoal? Eu vou ver se eu consigo depois falar um pouquinho mais sobre essas doenças neurodegenerativas. Eu acredito que é mais para a questão de informação. É muito importante nós termos esse tipo de informação, e também as pessoas procurem um geriatra, procurem um neurologista, o profissional adequado para que possa fazer essa avaliação e possa garantir uma melhor qualidade de vida para os idosos. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Eu agradeço a sua atenção. Se você gostou do vídeo, dê um like, ajude aí no nosso canal e também se inscreva. Acione o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos, tá ok? Então, pessoal, vou terminando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você também já estar inscrito aqui no Podcast com Café. E até o nosso próximo vídeo, tá ok? Podcast com Café, a sua companhia aqui na internet. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.